Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 8 anos de experiência, com formação internacional em barbearia clássica, e esse aqui é mais um vídeo da nossa sequência de vídeos visando passar o conteúdo para você sobre corte clássico. A gente está seguindo uma sequência em que a gente está trabalhando um corte um pouco mais longo e está encurtando essa cabeça de boneca. Antes de eu falar o que nós vamos fazer hoje, não esquece, a forma de vocês retribuir esse conteúdo é curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo. E se você está assistindo esse vídeo e não me conhece, é a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, eu sou Alexandre Heck e esse canal está funcionando como um curso online de barbearia grátis. Para você entender melhor como ele está funcionando, vai lá no canal aqui no YouTube e assiste o primeiro vídeo. Lá tem um resumo de como esse canal está funcionando, tenho certeza que vai agregar muito na tua caminhada. Para você que já está acompanhando o canal, já sabe como é que está funcionando. A gente está fazendo aqui uma sequência de aulas visando ensinar tudo sobre o ramo da barbearia, processo de corte, técnicas, materiais, gestão de equipe, enfim, tudo que engloba o conteúdo barbearia. E se você já está acompanhando uma sequência de vídeos, você sabe que nossos últimos vídeos foi um Vanguard, um Long Trim Contour e hoje a gente, seguindo essa sequência de cortes clássicos, a gente vai apresentar o Executive Contour. Antes de apresentar o corte, eu tenho que me desculpar aqui com vocês. A gente ficou uma semana sem vídeo em função de que o meu cameraman, o cara que organiza e faz toda a edição de vídeo, o cara que está por trás da câmera ali olhando para mim agora, ele acabou ficando um pouquinho doente para não correr algum risco, enfim, de eu me contaminar meus clientes. A gente preferiu ficar uma semana sem gravar, mas já retornamos toda terça-feira, vídeos normais, então desculpa por ter deixado esse ato aí de uma semana sem vídeo, beleza? Executive Contour, vídeo de hoje. O que é um Executive Contour? Talvez vocês não conheçam ele por esse nome, mas com certeza alguém já chegou na barbearia e pediu um corte mais social, um corte com degradê bem suavezinho, partido para o lado, ou um corte que reparte aqui naturalmente, joga ele para o lado. Tudo isso é um Executive Contour. Qual as características do Executive Contour como um corte de cartilha clássica? Ele é um corte que ele tem uma graduação extremamente suave, apenas nas bases do cabelo, aresta bem preservada, repartição lateral, com o cabelo partido para o lado e encaixado em uma das laterais. Então é basicamente o corte que mais sai nas barbearias, independente se você trabalha com uma linha de corte clássico ou não, é o corte coringa, que todo mundo vai fazer um dia na barbearia, porque independente da idade, seja criança, adolescente, adulto ou senhores de idade, todos fazem esse corte. É um corte simples, porém um corte que tem alguns detalhes para ele ser bem executado. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço no meu dia a dia, seguindo uma sequência de trabalho de corte clássico, e tenho certeza que vocês conseguem adequar no dia a dia de vocês. Outro detalhe que eu acho muito interessante do Executive Contour e por que eu gosto desse corte, é que além de você fazer ele, independente do estilo que você trabalha, você necessariamente vai fazer ele em algum corte durante o dia a dia da tua barbearia, ele é o corte mais completo, digamos assim, para quem está trabalhando ou quer evoluir, aprimorar as suas técnicas de corte, porque ele engloba todos os tipos de técnica que você precisa dominar para entregar um bom corte. Por que eu falo isso? Porque na base dele você vai trabalhar com corte com máquina, então você vai ter que dominar a parte de graduação, se você for trabalhar com clipper overcomb, tem que dominar essa técnica de clipper overcomb. Você preserva uma aresta, então você trabalha o encaixe dessa região de máquina com a região de tesoura, preservando uma quantidade de cabelo aqui, então você corrige o formato da cabeça arredondado, preservando essa aresta, então você tem que ter esse domínio de corte lateral com tesoura. Você vai trabalhar com um topo médio, que você precisa ter comprimento e precisa ter encaixe em uma das laterais, então você vai trabalhar corte do topo com tesoura, vai trabalhar encaixe do topo com lateral, trabalhando com tesoura. A região da coroa tem que estar preservada, porque você precisa dar direção para esse cabelo seguindo o movimento natural do redemoinho. Então você basicamente tem que dominar todas as técnicas. Você vai trabalhar com clipper overcomb, vai trabalhar com graduação, vai trabalhar com corte lateral em tesoura, movimentando mecha a mecha ou não, como você vai escolher a técnica que você vai usar para corte na lateral, mas vai trabalhar com corte tesoura, vai trabalhar com encaixe de franja, vai trabalhar com encaixe da coroa, vai trabalhar com ângulo de corte do topo, vai trabalhar com corte do topo propriamente dito. Então é um corte mais completo que engloba tudo o que você precisa aprender de técnicas de corte. Então esse é o corte perfeito para você treinar a sua aptidão de corte como barbeiro. Vamos iniciar o corte então propriamente dito. O que eu fiz aqui? Separei meia ferradura e vou iniciar o processo de criar minha linha de base com clipper overcomb para saber a região que eu posso fazer a graduação. Não vou especificar sobre essa separação do topo, porque tem um vídeo aqui no canal explicando para que serve a separação, como que faz ela, o que ela separa do cabelo. Então se você não sabe como fazer a separação de ferradura,
vai no vídeo aqui do canal que explica esse tipo de separação. Clipper over comb, eu vou definir uma aresta um pouco mais preservada, porque eu preciso dessa aresta para criar a característica desse corte, e vou colocar meu clipper aqui embaixo, meu pente, para fazer o clipper aqui embaixo. Abro aqui o ângulo, um ângulo um pouco mais aberto para preservar, e passo a máquina zerada por cima. O ângulo do pente direcionando lá para o occipital. Não vou me ater muito a explicar a ideia do clipper over comb, porque tem um vídeo aqui no canal também já explicando o processo de graduação onde eu uso o clipper over comb. Qual a diferença? No processo de graduação que eu mostro lá, esse clipper está um pouco mais alto. A única diferença é que você vai fazer o clipper um pouquinho mais para baixo. Fora isso, é o mesmo processo. Define a linha de base e trabalha a graduação por baixo, tá? Coloquei meu pente, peguei o cabelo, abri e vou criar minha primeira linha de base aqui, ó. Fiz a minha linha de base, agora eu vou dar sequência para essa linha de base, caminhando em direção ao occipital. Mais uma vez, pente por baixo do cabelo, puxa para fora e passa a máquina. Vamos de novo, pente, máquina, pente e máquina. O que eu fiz agora? Eu acabei de definir toda a minha região da aresta. Tudo isso aqui vai ser preservado. E agora, daqui para baixo, eu vou trabalhar a graduação com a máquina, tá? Iniciar o processo de graduação da mesma forma que eu mostrei naquele vídeo sobre graduação. Começa com um pente de máquina um pouquinho mais aberto e vai fechando até chegar nas bases. Feita a minha linha de base, coloquei meu pente 1,5 na máquina, eu vou começar lá na base, vou até a minha linha de base e puxo para fora. Faço isso em toda a região que eu já tenho o meu clipper over comb feito na cabeça da boneca. De baixo para cima, pente 1,5, chego até a linha de clipper e puxo para fora. A parte de cima da orelha segue a mesma lógica, eu vou tirar tudo que tem aqui em cima da orelha de cabelo até a linha de base e vou fazendo esse mesmo movimento de começar lá embaixo, chegar até a região de marca de clipper over comb e puxar para fora. Praticamente limpei toda a região abaixo do clipper over comb com minha máquina. Percebe como é que ele fica? Fica uma região mais preservada de cabelo, mais densa, e toda a região abaixo dela com altura de 1,5. Agora eu vou começar a criar minha graduação, mas no Executive Contour é uma graduação suave, então eu não vou subir até lá em cima pensando em zerar o mais alto que eu puder. A minha linha de zero vai ser basicamente o início da costeleta, talvez a parte superior aqui da orelha e a parte bem de baixo aqui da nuca. Criar uma graduação extremamente suave para que não seja o que destaca o corte, não seja essa graduação o principal do corte, mas o corte em si como um todo, ele como uma junção do degradê juntado com essa região de aresta, mais o penteado aqui de cima, deu destaque por inteiro. Então, o foco não é fazer um degradê extremamente raspado, porque essa nem é a proposta de um Executive Contour. Terminei minha região com 1,5, pente 1, vou abrir ele e vou até um pouquinho antes de onde eu fui com o pente 1,5. Essa região acima da orelha aqui eu não consigo trabalhar com exatidão como eu trabalharia num modelo real, porque essa orelha não dobra para baixo. Então eu vou repassar aqui de ladinho para vocês entenderem que essa região também recebe essa altura de máquina e vou aqui para trás, ó. Pente 1 levemente aberto, vou até lá em cima e faço um movimentinho para fora, tá? Feito isso, fecho meu pente 1, vou repassar de novo nas mesmas regiões e agora eu subo um pouquinho menos, ó. Fiz isso com o pente 1, agora eu vou para o pente meio. Pente meio repete a mesma ideia, só que eu trabalho cada vez subindo menos, para não invadir a região que eu já trabalhei com a altura de máquina anterior. Vou fazendo uma graduação bem suave, lá da base até chegar na região de clipper over comb. Então o pente 1,5 vai trabalhar muito mais no início dessa lateral do que propriamente na região de transição entre máquina e a parte que vai ser trabalhada com tesoura. Então vou trabalhar a basezinha aqui, dar uma suavizada, aí você vai oscilando entre aberto e fechado. E todo esse processo de graduação, até onde sobe uma máquina, até onde sobe outra, tem detalhado lá na nossa aula de graduação. Se você tem dúvida até onde vai uma máquina, até onde vai outra, assiste essa aula lá, que lá eu trabalho todo esse processo e fica bem detalhado até onde eu subo uma máquina, até onde eu subo outra, como que eu faço para criar as linhas, tá? Depois do pente meio, eu venho com a minha máquina sem pente, máquina totalmente zerada, e eu vou só suavizar as bases, a costeleta e a base da nuca. Nesse caso aqui, imaginamos que isso aqui fosse, que esse boneco fosse um modelo real,
minha linha de transição aqui ficou bem curtinha, ó, percebe? Nesse caso aqui específico, para esse cliente hipotético, eu tenho uma área de transição pequena em cima da orelha. Então eu não vou trabalhar com a região zerada aqui em cima da orelha. Eu vou zerar o início da costeleta e a base da nuca, quase como um taper, só que ainda mais suave do que seria um taper, ó. Zero, bem suave, vai abrindo para fazer a transição bonita. E a base da nuca também. Faço zerinho ali no início, abro um pouquinho o pente da máquina, a alavanca aqui, no caso da máquina, e suavizo para cima. E basicamente, a minha transição de zero para clipper overcomb ficou definida desse lado. Percebe que é uma graduação bem suave, não tem nada marcado, eu não fiz um zero lá em cima. Ele começa raspado, vai subindo e encaixa com essa região de clipper. Agora eu vou só polir algumas pontinhas que possam ter ficado, refinar alguma coisa fazendo um clipper aqui por cima dessas, agora que eu já tenho pronta a região de máquina e deixei minha aresta definida. Depois repito o mesmo processo do outro lado. Virei agora do lado contrário, fiz outra separação de meia ferradura, joguei todo o topo para cima e repete exatamente o mesmo processo. Coloca o pente na mesma região que você colocou do outro lado, levanta por baixo do cabelo, tudo que sobe para fora do pente, máquina zerada em cima, com a ponta do pente já direcionando para o occipital. Fez a primeira linha, puxa o resto do cabelo, encontra a sequência dessa linha e traça mais uma linha. Chega aqui na parte de trás e já direciono o cabelo de novo em direção ao occipital. Fiz um lado, fiz outro lado agora, vou deixar para juntar os dois depois. Então vou trabalhar agora toda a graduação dessa região para depois trabalhar a junção delas na base, nas costas aqui do cabelo. Da sequência, repete a mesma ideia. Pente 1,5, coloca lá na base, sobe, quando chega perto do clipper overcomb, faz um movimentinho em C para fora. Faz isso em toda a região da lateral que você já tem o clipper pronto. Começa lá embaixo, vai até o clipper overcomb e puxa para fora. Vem lá de baixo, vai até o clipper overcomb e puxa para fora. O processo do que eu vou fazer aqui repete a mesma lógica, o mesmo passo a passo, o mesmo sistema, a mesma sequência de pente, de altura de máquina do que eu fiz do outro lado. Então eu não vou me ater em explicar muito, eu só vou repetir o mesmo processo. Quando a gente chegar na base, aqui na nuca, a gente conversa sobre como vai fazer o restante do corte. Terminei esse lado também, fiz o mesmo processo. Clipper overcomb, 1,5, 1 aberta, 1 fechada, meio, 0 nas bases e está feito o processo de graduação igual ao outro lado. O que aconteceu aqui atrás? Ficou uma região central aqui, sem corte. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar isso aqui com isso aqui e repetir o mesmo processo daqui para baixo. Ou seja, você faz um lado, repete do outro lado e depois só faz a junção deles e trabalha a graduação dessa região. Se quiser fazer esse lado entrando e depois fazer esse outro lado transpassando, também é possível. Preferi fazer dessa forma para ficar claro para vocês aonde fica a região de junção, que é exatamente aqui, ó, no centro da cabeça, tá? Peguei minha ferradura agora do topo, joguei para frente, deixei toda a região de encaixe aqui da região da aresta da parte de trás da cabeça separada aqui para baixo e vou juntar as duas laterais. Clipper overcomb, máquina zerada em cima, clipper overcomb, máquina zerada em cima. Faz isso em todo esse contorno da região de trás, da região posterior da cabeça. Feito isso, é só seguir a mesma lógica. Pente 1,5, pente 1 aberto, pente 1 fechado, pente meio e trabalha a base com a 0. Não pegou ainda? Vamos lá. Pente 1,5, movimentinho em C quando chega no clipper overcomb. Fez tudo isso. Não quer perder tempo, quer agilizar o processo? Não sai com ele lá de baixo. Sai com ele da região que você sabe que ele vai ficar preservado, que você não vai transpassar a outra altura de máquina menor. Ok? Pente 1,5 está feito, vamos para o pente 1 aberto. Pente 1 aberto, começa abaixo do pente 1,5, chega antes da região de clipper, a região da linha de base, a região do clipper overcomb e puxa para fora. Esse é o movimento, ó, traz ele para fora, vai e traz, vai e traz. Terminou com o pente 1 aberto, fecha ele. Trabalha a base com o pente 1 fechado, ó. Se ficar um degrau aqui, uma diferença, trabalha no intermediário e mistura essa diferença fazendo um movimentinho em C.
Terminou de fazer com o pente 1 aberto e pente 1 fechado, vamos para o pente meio. Tudo que sobrou até a região que você trabalhou com o pente 1 fechado, você vem com o pente meio, ultrapassa e puxa para fora. Ó, pente meio, vem, ultrapassa e puxa para fora. Dessa forma você já junta a região do pente meio com o pente 1 fechado. Trabalha a alavanca, abre um pouquinho e mistura a região de transição do pente meio para o pente 1. Terminou de fazer isso? Sobrou a base que você vai zerar. Limpa com uma escovinha para você ter certeza de que é uma marca e que não é aquele cabelinho picotado que a máquina deixa colado no couro cabeludo. Vem com a máquina zerada e lembra que o Executive Contour ele é um degradê suave, então você não precisa pensar em entrar com a zero. Suaviza as bases com a zero para dar um acabamento mais limpo, acabamento mais natural. E fora isso, segue o jogo, não tem muito estresse não, é suavizar a base com a máquina zerada. Trabalha a alavanca para misturar com a região que você trabalhou o pente meio e tá pronto, ó. 0, meio, 1, aberto, 1,5, Clipper Over Comb. Agora a gente vai começar a conectar a região do topo com a região da aresta que ficou preservada. Para isso tem duas formas de fazer a mesma coisa que a gente pode trabalhar aqui antes de começar a trabalhar o topo. A gente vai polir essa linha de base. Tem duas formas. Se você quer preservar peso, deixar um pouco mais marcado, um pouco mais acentuada essa linha de peso aqui, você vai puxar a parte de cima até a linha de base e vai polir de forma reta tudo que está sobrando. Você vai definir melhor essa linha e vai preservar a exatidão da região da aresta que você está preservando. Se você quer um cabelo um pouco mais leve nesse encaixe, um pouco mais graduado, sem tanta marcação, o que você vai fazer? Você vai puxar essa mesma região da aresta e vai puxar isso para fora e vai encontrar o mesmo ângulo que você deixou preservado quando você puxou isso para cima e fez o Clipper Over Comb. Esse mesmo ângulo, você vai imaginar ele saindo dessa região, indo para fora da cabeça, você vai puxar a região da aresta, vai buscar com o teu dedo esse ângulo e tudo que sobrar você corta. Dessa forma você tira aquele peso e a mecha vai cair um pouquinho mais graduada, com um pouquinho mais de leveza nesse encaixe. São duas opções, você escolhe a que você quiser. Lembrando, linha em horizontal em cima da linha de base vai preservar mais comprimento, vai deixar mais marcado, um pouquinho mais pesado. Esse outro movimento de trabalhar com uma linha vertical, buscando o ângulo que você criou com o Clipper Over Comb, vai criar um pouco mais de graduação, vai deixar mais leve essa região de encaixe, tá? No meu caso, eu vou buscar um corte que se assemelhe mais a um processo de linha clássica que eu gosto, que é deixar um pouquinho mais pesada essa linha. Então eu vou buscar a minha linha, encontrar a referência e vou simplesmente polir, deixando bem pesado, com uma linha de encaixe um pouquinho mais marcada. Mas é uma marcação proposital, não é um degrau. Então eu vou só polir essa minha linha de base com a tesoura, deixando mais evidente o peso da aresta em relação à região que eu trabalhei uma graduaçãozinha. Fazer isso em todo o contorno da cabeça. Ó. Trago para cá, encontro a linha de base, busco de novo, encontro a linha de base. Percebe que eu não levanto a linha de base, eu trago todo o cabelo até a linha de base e ali eu faço o polimento dessa linha, que é a referência para depois a gente trabalhar a conexão de todo o topo, tá? Terminei de fazer meu polimento mais pesado, mais bloco de cabelo. Agora eu vou começar a conectar o topo. Primeira conexão que eu vou fazer, orelha com orelha. Imagina uma linha que sai de trás dessa orelha, contorna o crânio e chega lá atrás da outra orelha. É isso que a gente vai fazer agora. Buscou aqui em cima essa linha. Tudo que a gente separou agora representa o que da porção de cabelo que a gente tem ainda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu polir melhor minha separação. Terminei de separar aqui. O que essa separação me representa? Se você tem dificuldade de entender o que cada separação vai fazer ou vai apresentar para você no processo do corte, primeiro, deixa eu te explicar aqui. Separar não é uma obrigatoriedade. Você consegue fazer esse mesmo corte sem nenhuma separação. Porém, para que você entenda que a área do cabelo está sendo trabalhada, você precisa conhecer essas separações. Porque aí sim você vai ter certeza de estar trabalhando uma área sem precisar separar ela. Para que você entenda as separações, saiba que cada vez que você separa uma área, você organiza o teu processo de trabalho. Então eu estou organizando para trabalhar esse processo primeiro,
depois este. Eu faço uma sequência de corte, só assim eu consigo otimizar meu tempo e ter um tempo padrão de serviço, que é muito importante se você quer trabalhar com processo de agendamento na tua barbearia. Outra coisa, eu não vou me ater a explicar o que cada separação faz em específico. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando a parte da frente do corte para a parte de trás do corte. Mas todas as separações que eu vou usar aqui tem em um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre separações, quais as separações que eu uso para fazer qualquer tipo de corte. Se você ainda não assistiu esse vídeo, deixar aqui o cardzinho dele aqui no cantinho, você acessa ele ali e você acessa esse vídeo para entender quais as separações que eu uso, independente do corte que eu vou fazer. Separei a região da coroa, vou trabalhar o encaixe dela agora. Como eu estou buscando um encaixe um pouquinho mais pesado, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o encaixe seguindo essa linha horizontal que eu criei. Vou separar a minha separação de coroa ao meio. Dessa separação de coroa ao meio, eu vou buscar o lado, encontrar a linha de base. Embaixo da linha de base eu encontro embaixo do que eu estou puxando, encontro a minha referência e corto tudo que está indo até ali. Busco essa mesma metade para trás, encontro minha linha de base e tiro o que está sobrando. Encaixei esse lado, vou fazer o mesmo processo no lado contrário. Busco, deixa eu virar para vocês enxergar o que eu estou fazendo. Busco outra metade, trago até a linha de base, encontro minha referência e corto. Feito isso, busco essa metade para baixo, encontro minha linha de base, encontro a referência e corto. O que eu fiz aqui? Eu fiz com que toda a região da coroa, em nenhum local que ela cai até a linha de base, em nenhum local esse comprimento vai ultrapassar a linha de base. Ela ficou bem preservada, com bastante peso, porém ela não ultrapassa a minha linha de base. A partir disso, agora eu vou começar a fazer o meu corte de topo. Como que eu vou fazer isso? Quando eu puxo isso para baixo e defino que até a linha de base vai ter comprimento e dali nada passa, eu defino que a mecha do topo, por exemplo, aqui, tá? Chega até essa região e dali não passa. Se eu puxar isso para cima, eu encontro o mínimo de comprimento que esse topo precisa ter para encaixar nessa linha de base. Ou seja, eu preciso preservar isso da coroa e para preservar isso da coroa, eu tenho que ter um mínimo de comprimento aqui no topo. Eu vou puxar isso para cima e vou puxar a parte do topo junto. E aqui eu já tenho, ó, meu mínimo de comprimento. Já vou fazer um cortezinho aqui. Eu já sei que esse é o mínimo do comprimento que o topo precisa ter para que o topo esteja conectado com a região da coroa para que a coroa não ultrapasse minha linha de base. Basicamente é uma região ligando a outra, beleza? E agora que eu tenho minha região do topo, eu tenho várias opções. Eu vou trabalhar com uma guia central. Você pode fazer esse movimento que eu fiz depois de separar a guia central. Só quis exemplificar como é que eu faço para encontrar essa referência, tá? Vou separar aqui minha guia central, vou botar ele de frente aqui para vocês. Traça uma região, separa o que não vai ser usado agora, traça outra região, separa o que não vai ser usado agora, e depois de ter separado a minha guia central, eu busco aquela referência que eu já mostrei para vocês, e a partir dela eu vou fazer para Executive Contours, para cabelos que são jogados para o lado ou para trás, sempre uma linha ou reta, quando a cabeça está centralizada, reta, não está com o queixo para baixo, ou você vai fazer uma linha reta, porque mesmo se você fizer uma linha reta, se a cabeça estiver também reta e não estiver nem para baixo nem para cima, a circunferência do crânio é essa aqui, ó. Isso aqui é a circunferência do crânio. Se você cria uma linha reta em cima, o que acontece? Inevitavelmente o topo tem mais, a parte da franja tem mais comprimento do que a região do topo da cabeça. Então mesmo se você fizer uma linha extremamente reta, você vai acabar fazendo uma crescente de comprimento no cabelo. Como eu quero acentuar essa crescente de comprimento, eu vou criar uma linha crescente, 45 graus, em que a base, a parte de trás aqui, que eu busquei o comprimento mínimo, vai ser o mais curto, e a franja será o comprimento mais longo. Então, já tenho aqui a referência de comprimento mais curto definida, levanto esse cabelo e começo a criar minha linha crescente, ó. Fiz um corte. Tiro o que eu não vou precisar, deixo uma referenciazinha do que eu já cortei. Vou dar sequência aqui para frente, ó. Pego a frente. Tenho uma referência para me guiar e vou continuar fazendo essa linha crescente. Se você não sabe como fazer esse corte do topo, não sabe a diferença do que é uma
mecha guia central, um corte em bloco, um mecha a mecha, tem um vídeo em que eu explico como fazer o corte do topo. Antes de falar sobre esse vídeo, percebe o formato que eu criei. Comprimento menor, aqui comprimento maior, linha crescente, franja maior, topo e região da coroa menor, porém com comprimento preservado. Sobre o corte do topo, como eu estava falando, tem um vídeo aqui no canal que explica exatamente como fazer esse corte, várias formas, com mecha guia central, com mecha-mecha, com corte em bloco, com linha reta, com linha côncava, enfim. Vai lá no meu canal no YouTube, assiste todos os vídeos, uma hora você vai chegar nesse vídeo e vai tirar todas as suas dúvidas. Eu não vou reexplicar o que já tem vídeo explicando, beleza? Aqui também a guia pronta, vamos virar para frente aqui. O que eu vou fazer? Vou escolher o lado direito ou o lado esquerdo, vou jogar essa guia para um dos lados e eu quero um corte reto aqui em cima. Então eu vou levantar isso, buscar a região do meio aqui, que é a minha referência de corte. Ó, levantei. Percebe o meio mais curto? É a região que eu acabei de cortar. Eu vou emparelhar com essa região. Ó, levanta retinho, emparelha com essa região e vai fazendo isso até a gente chegar na franja. Ó, vai cortando reto. Umas mechinhas finas aqui, ó, mais ou menos um dedo de distância entre uma mecha e a outra. Vem levantando. Mais uma vez, caminhando para frente aqui, buscando a referência da guia central. Última mecha, minha franjinha aqui. Percebe que saiu menos quantidade na franja do que aqui atrás, porque eu fiz uma linha crescente, por óbvio. A parte da frente do cabelo vai ser tirado menos comprimento. Separo o que já foi cortado, joga minha guia central para o outro lado, repete o mesmo processo. Qual que é o processo? Vamos repetir. Levanta o meio, encontra a referência e joga essa referência para o lado. Tira o que já cortou, busca uma nova guia, levanta ela, encontra a referência, joga essa referência para o lado. Tira o que já cortou, busca uma nova guia, tira o que não vai cortar, levanta a referência, pega ela e joga para o lado. E repete isso até chegar na região da franja. Pode ser feito de uma forma um pouco mais em bloco, simplesmente trazendo lá da frente, sabe? Esse movimento assim, ó. Pode, claro que pode. Só que para você fazer isso aqui, ó, e ter a certeza de que você não está trazendo muita quantidade de cabelo, não está deixando um espaço aqui no meio que vai gerar um degrau no teu formato do topo, você precisa dominar esse processo de separar uma região, levantar ela, encontrar a referência e cortar. Porque aí quando você for fazer isso aqui, você vai saber quanto você volta com o pente para buscar uma sequência correta de tamanho e não acabar buscando aqui no meio, depois buscando lá atrás. Aí quando você levanta tem um buraco, tem um degrau aqui no meio, tá? Então, iniciem a caminhada de vocês, principalmente se você está me assistindo, ainda está no início da tua jornada como barbeiro, iniciem fazendo o processo que sessiona mais o cabelo, o processo que te dá mais precisão, porque aí aos poucos você vai dominar isso e você não vai mais precisar disso. Eu não ensino a sessionar, eu não ensino a fazer divisões para que você fique dependente dessas divisões, mas para que você entenda cada região que está sendo trabalhada, como ela é trabalhada, por que ela é trabalhada daquela forma, para que quando você vai fazer um corte um pouco mais dinâmico, em que você não vai separar, você faz isso de forma automática, porque você já entende que área está sendo trabalhada e por que está sendo trabalhada daquela forma, beleza? O corte do topo foi todo feito. Vou fazer o meu cross-checking, que nada mais é do que fazer a conferência cruzada. Eu vou levantar no sentido contrário em que eu cortei e vou procurar aqui se tem algum degrau, alguma diferença entre uma região que eu cortei lá de trás ou lá da frente. Percebe que todo o topo tem o mesmo formato. Ó. Se eu buscar aqui, vai ter um formato crescente. Se eu buscar no meio, tem um formato crescente. Se eu buscar aqui na ponta, tem outro formato crescente. Então, praticamente todo o cabelo foi conectado. Conectado não, foi dado formato no topo. E agora eu vou fazer a conexão. A diferença é que nesse cabelo, que eu vou jogar apenas para um dos lados, eu vou escolher o lado, o qual esse cabelo vai ser direcionado. Vamos jogar esse cabelo para a nossa direita, então eu vou separar aqui esse cabelo, para já entender como é que ele vai ser direcionado. Vai ser jogado para a direita, para entender se ele vai ter o movimento para fazer esse caminho que eu estou buscando, ok? Vai funcionar. Só que como eu vou jogar ele para esse lado, eu vou fazer minha região de conexão apenas nesse lado. Como que eu vou fazer isso?
minha linha triangular, que já tem explicado na aula de separações, tira a região do topete, a região do quiff fora, busca a região de conexão para baixo, encontra a linha de base e conecta em cima da linha de base. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando a conexão do topo com a lateral, na lateral em que esse cabelo vai ser direcionado. Conectei aqui, vou buscar meu topete, aqui minha franja, vou buscar a região em que ele desconecta de tudo que foi conectado, já tem um vídeo explicando sobre isso também. Aqui está o degrau, ó, percebe? Até aqui tudo vem conectado, daqui para frente tem a franja sobrando. E eu vou angular isso para fora e vou tirar essa pontinha de desconexão. Quanto mais eu angulo para fora, mais comprimento eu preservo na franja. Está conectado e basicamente o corte ficou pronto. Então, como é fácil fazer esse corte, um corte de dia a dia, um corte social que vocês vão... todos os dias vai aparecer alguém pedindo esse corte. Eu vou repassar com vocês o que eu fiz para chegar nesse corte de cabelo. O corte em si está pronto, eu vou apenas polir ele agora com a minha tesoura de desbaste. Vamos repassar o que foi feito para a gente chegar nesse resultado. A gente fez separação de ferradura, clipper de um lado, clipper do outro, graduação suave começando da 0 indo até 1,5, conexão da região da coroa, linha crescente no topo, corte do topo, encaixe na região que ele cai. Só isso. Agora a gente vai secar para acentuar esse formato, que já foi feito com o corte, polir com a tesoura de desbaste e finalizar. Para iniciar o processo de secagem, o que eu faço? Eu separo de forma bem precisa uma meia ferradura e eu vou secar todo esse cabelo para esse lado primeiro, para definir que o cabelo vai ficar organizado para aquele lado. Depois disso eu vou fazer o resto do processo de secagem, tá? Mas é muito importante que a separação seja bem precisa e que você comece secando, destacando essa região de separação, uma separação natural, sem marca, usando o próprio movimento, a própria separação natural que o cabelo vai te mostrar. Ar morno, velocidade média a alta e sempre direcionando com o secador e com a escova para o lado que você quer que o cabelo fique. Meu processo de secagem segue a mesma lógica de outros cortes clássicos. Onde eu quero volume eu traciono, normalmente da orelha para frente. Onde eu quero tirar volume, eu dou uma chapada aqui, ó, com a escova e com o secador, normalmente da orelha para trás. Então eu vou acentuar esse formato um pouquinho mais de rampa, criando volume da orelha para frente e buscando tirar volume da orelha para trás. Fez isso de um lado, eu vou trabalhar meu processo de secagem do Executive Contour quase como se eu estivesse contornando o crânio. Então o que eu fiz? Começo aqui atrás, ó, secando, vou indo aqui para frente, ok? Defini que a separação está pronta e agora eu vou começar a girar essa cabeça, ó. Terminei de secar aqui essa parte de trás, eu vou voltar para o outro lado agora. Esqueci o lado da separação que ficou para lá, eu sequei toda essa lateral separada para cá e agora eu vou me voltar para cá como se essa outra separação não existisse. Vou começar a secar de trás até a região da frente e depois eu só seco para baixo a região que ficou separada, tá? Começa lá de trás e vem indo para frente, criando volume se for da tua ideia, ou então só direcionando para o lado. Começa na região da coroa, seguindo a mesma ideia se você estivesse secando um pômpado. Vai tirando volume na região da coroa, conforme você vai chegando, passando da região da orelha, você começa a criar um pouquinho mais de volume para acentuar o topete, se for da tua intenção criar um topete nesse executivo. Terminamos de secar um lado, agora eu só vou me dar o trabalho de secar para baixo toda essa região que ficou separada. Agora sim, com o cabelo totalmente seco, eu vou trabalhar com a tesoura de desbaste. Se for da minha intenção, suavizando essa linha, trabalho de baixo para cima, com a ponta da tesoura pegando apenas a região marcada e trabalhando textura e movimento do topo. Esse corte eu quero ele um pouco mais no formato, num caimento mais em bloco, bem marcado, porque eu quero um aspecto um pouco mais clássico mesmo no cabelo. Então eu vou suavizar levemente, mas ainda assim eu vou buscar
que ele aparente mesmo esse contraste da região da lateral com a região do topo. Vou simplesmente suavizar para não ficar em excesso esse aspecto em bloco do cabelo, para que seja proposital, as pessoas percebam que foi proposital e não uma falha de execução. Então eu vou suavizar levemente essa linha, trabalhando um desfiado nas pontas, e vou fazendo isso em todo o contorno do cabelo, ó. Toda a região de encaixe, vou trabalhar um pouquinho as pontas com a tesoura de desbaste. Ok. E vou trabalhar o topo também. Como é que eu gosto de trabalhar o topo? O cabelo vai ser encaixado para esse lado, eu venho desse lado para o lado contrário. E aí é muito pessoal, não tem muito uma regra. Você vai olhar e vai, no teu feeling ali, vai perceber o que está te incomodando desse formato que você está enxergando. No meu caso, eu vou desfiar regiões de encaixe do corte reto que eu fiz no topo e dar um pouco mais de textura e movimento para a região da franja, que é uma região que tem mais cabelo, um comprimento maior de cabelo e que precisa ser direcionada para o lado. Então precisa ter um pouquinho mais de transparência no final da mecha para que esse bloco, digamos assim, de cabelo não fique marcado em relação ao restante do penteado, tá? Vou suavizar aqui, deixar um pouco mais de transparência. E aí, depois que você texturizar o suficiente, que você achar que já chegou num ponto em que está satisfatório para você, a gente vai passar um produto de finalização e vai organizar o penteado. Terminei aqui, já cheguei no resultado que eu queria com a minha tesoura de desbaste. Não vou insistir porque eu não quero desmanchar o formato que eu já criei. Vou passar um ar para limpar esses cabelinhos que ficaram aqui no meio da desfiada e depois vou finalizar com uma pomada de efeito mais brilho. Finalizar o cabelo, peguei uma quantidade, uma falange de dedo aproximadamente, uma pomada de efeito brilho, fixação média, não tem uma fixação tão forte, mas tem um pouco mais de brilho. Espalha bem nas mãos e aí espalha no penteado. Lembrando daquela ideia, quanto mais na base, mais na raiz, mais estrutura. Quanto mais por cima, mais no topo, mais peso. Então não vou me preocupar em não desmanchar o penteado, porque o penteado eu já defini secando. E agora eu vou espalhando o produto. Venho lá da base, vou espalhando. Tem um vídeo explicando essa ideia de finalização aqui no canal também. É de um outro penteado, mas as regras, entre aspas, regras gerais de aplicação de produto e do que acontece quando você aplica de uma forma ou de outra, o que acontece na hora de fazer o penteado seguindo essas lógicas, o que isso vai acontecer, são as mesmas, independente do penteado, independente se você vai trabalhar um pomp, vai trabalhar um side part, vai trabalhar um executive, como é o caso aqui. Lembrem dessas regras. Quando está mais por cima, mais peso. Quando está mais na raiz, mais estrutura. E não se preocupe em desmanchar o penteado se ele foi bem feito com o secador. Espalhei todo o produto e agora eu vou abrir e espalhar com o meu pente garfo. Vem lá da raiz, lá da base e vai buscando aquele formato que você pré-definiu com o secador. E agora que o cabelo já está todo aberto, eu vou pegar o pente para refinar esse penteado e finalizar. Utilizando meu pente agora, eu vou acentuar as linhas. Primeira coisa que eu vou fazer, buscar uma linha mais precisa de separação, seguindo a naturalidade da separação que o teu modelo te entregar. Nesse caso aqui, como é uma boneca de corte, eu praticamente posso escolher, mas vou escolher uma linha que normalmente é entregue pela maioria dos meus clientes, tá? Que é uma separação um pouco mais na diagonal, em direção ao redemoinho. Depois disso, separo isso bem para o lado, joguei aqui para o lado, já fiz toda a separação dessa lateral do corte, percebe como é que fica? Uma linha, isso fica para baixo, isso fica para cima. Agora, na outra lateral, tem duas opções. Se eu quero menos volume, eu vou buscar o encaixe para baixo, jogando essa franja apenas para a lateral. Se eu quero um pouco mais de volume, eu vou direcionar isso aqui para trás. No meu caso, eu vou fazer um meio termo, um pouquinho para baixo e essa região da frente eu jogo para trás.
eu vou buscar conectar essa franja, esse topete, com a lateral. Eu não gosto da seguinte finalização, mas aí é um gosto meu, tá? Jogar isso por baixo e largar a franja aqui por cima. Ficar essa falha aqui, ó, percebe? Ó, fica para baixo e isso fica por cima. Ficar esse encaixe aqui, ó, de uma região caindo por cima da outra. Eu acho grosseiro. É uma finalização, entre aspas, mais fácil de ser feita. Busca uma finalização que vai impactar o teu cliente. Como que você vai fazer isso? Ó, busca isso para baixo e traz toda a região para trás junto. E aí o encaixe da franja você vai trazendo aos poucos. Ó. Traz um pouco a franja, empurra um pouco a parte de cima. Traz um pouquinho a franja, empurra um pouquinho a parte de cima. Até que tudo esteja conectado. Não existe um degrau entre franja e encaixe da lateral. Ó. Criar um pouquinho de volume naquele lado. E basicamente esse é o Executive Contour. Percebe agora o resultado do corte. Uma região com separação, graduação suave, parte da nuca, tudo encaixado, separação, termina na região onde tem o redemoinho, toda essa região desce junta, tem uma graduação também suave, respeitando a região do occipital. E a outra região, que é a região de encaixe, onde o cabelo é lateralizado, também tem uma graduação suave, respeitando a região do clipper over comb, o cabelo desce e encaixa, e na parte da frente o cabelo fica direcionado para o lado, com uma separação e todo ele proporcional ao crânio. Então é isso, galera. Esse é o meu processo para a criação de um Executive Contour, um corte que a gente trabalha graduação, clipper over comb, corte com tesoura, encaixe de topo e finalização. Corte de linha clássica, mas que todos os barbeiros fazem no dia a dia de barbearia. Espero que tenha ajudado a elucidar algumas dúvidas de vocês. Se tu assistiu até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, é muito importante a forma de você nos retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo, de altíssima qualidade que a gente está entregando aqui no YouTube. Então já deixa teu like, se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito, ativa as notificações para receber notificação toda vez que tiver um conteúdo novo e envia esse vídeo para outro barbeiro, para outro colega, para outro entusiasta da barbearia, para que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas e para o YouTube perceber que esse conteúdo está sendo relevante e nos ajudar a impulsionar nosso conteúdo e nosso canal. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, ajudar a melhorar a qualidade do conteúdo que a gente está entregando por aqui e também pode ser uma sugestão para próximos vídeos. Aguardo vocês na próxima terça-feira para mais um vídeo para a gente continuar aprendendo junto. Valeu, tamo junto, um abraço.